A gente segue em Brasília porque a Câmara dos Deputados deu sinal verde para limitar o ICMS sobre combustíveis e energia elétrica. Catiúcia Sotomayor chegando ao vivo. Catiúcia, boa noite. O que os parlamentares pensam para resolver a reclamação dos estados sobre eventuais perdas em arrecadação? Boa noite, Lívia, Brown, todo mundo que acompanha a gente aqui na Jovem Pan. O plenário da Câmara discute exatamente neste momento o novo relatório do projeto de lei que estabelece o teto de 17% no ICMS sobre combustíveis e energia. O deputado Elmar Nascimento, do União Brasil, explicou mais cedo que a novidade está na ampliação da compensação financeira aos estados e municípios que sofrerão perda de arrecadação superior a 5% com a implementação proposta, com a validade até o final deste ano, para suprir então eventuais déficits de arrecadação. O relatório anterior previa a aplicação da medida apenas aos estados. Vamos ouvir o que ele falou. Estabelecemos uma trava de 5% em que qualquer queda de arrecadação total do estado ultrapasse os 5%, isso seria arcado pela União. Houve a procura muito grande de diversos deputados e de prefeitos, associações de prefeitos, no sentido de que a gente pudesse também estender essa trava aos municípios. Haja visto que 25% da receita com o ICMS é compartilhado com esses municípios. Se houver alguma perda de arrecadação no combustível ou na energia, vai compensar, porque o dinheiro vai circular e vai compensar em outra área. Então, os dois pareceres, um contemplando os estados de recuperação judicial, que seria Rio, Goiás e mais os outros dois que estão aí pleiteando, que pode chegar aqui ao Rio Grande do Sul e Minas, né? E Minas ou não, aí depende do Mas qual seria? O projeto tem o objetivo de tornar essenciais bens e serviços relativos a combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte para reduzir a alíquota dos tributos. Os governadores querem barrar o teto no Senado ou até mesmo no Supremo Tribunal Federal e estimam uma perda de cerca de 80 bilhões de reais na arrecadação de estados e municípios por ano. Então eles querem adiar essa regra para 2024, se ela virar lei, com um prazo para adequação. Nas redes sociais, o ex-vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, se pronunciou sobre essa proposta, dizendo que a União recebe 60% dos impostos, enquanto estados detêm 24% e municípios 16% dessa receita, e que o aumento da energia não poderia ser imputado aos governadores e prefeitos. Mas os deputados acreditam que a perda de arrecadação com o limite para a alíquota do tributo será compensada pelo aumento do consumo, exatamente na redução da conta de luz e nos preços dos combustíveis. Estamos com o autor do projeto, o deputado Danilo Forte, do União Brasil. Deputado, explica pra gente como que o senhor analisa o posicionamento dos governadores. Obrigada pela entrevista. Devia ter uma postura para diminuir o sofrimento do povo brasileiro. As famílias brasileiras não podem mais arcar com tanto prejuízo. A volta da carestia da inflação, e quem paga essa conta são os pobres e os assalariados. Diante disso, uma postura propositiva seria fazer a redução dos impostos onde tem mais. E onde é que tem mais? Exatamente no ICMS. Por quê? Porque os governos estaduais se transformaram em sócio majoritário da distribuidora, tanto de combustível como da distribuidora de energia. Diante desse quadro, nós temos exatamente que ver, identificar como agir mais rápido e como você resolver também as outras pendências. Esse projeto não se propõe a ser uma reforma tributária. Esse projeto se propõe a reduzir os impostos incidentes sobre a conta de energia, sobre a conta de combustível, transporte coletivo e comunicação. E ninguém aguenta pagar tanto imposto. Então eu acho que é uma medida federativa, eu acho que é uma incompreensão muito grande sobre isso, porque o dinheiro não vai desaparecer, o dinheiro do Ceará vai continuar circulando no Ceará, o de São Paulo continua circulando em São Paulo, o do Rio no Rio, ou na cidade do Rio de Janeiro, ou em Santos, ou em Itapajé, a cidade onde eu nasci. O fato é que a fonte geradora de imposto é que muda, porque em vez de recolher na distribuidora de energia ou na distribuidora de combustível, vai recolher agora onde vai comprar um remédio, vai recolher onde vai fazer um tratamento de saúde, vai recolher na academia, vai recolher na cerveja, que o pessoal vai ter um dinheirinho para tomar uma cerveja no fim de semana. Então, o que muda é a fonte de recolhimento. E todo mundo sabe que esse mesmo argumento foi usado quando foi se votar aqui a questão do Bolsa Família, dizendo que o dinheiro não ia retornar para a União. E o que é que aconteceu?
tanto cresceu a arrecadação dos municípios como do Estado e da União. Por quê? Porque o dinheiro voltou a circular e tem efeito e reflexo em toda a cadeia produtiva. Agora, deputado, o senhor comentou também que é muito difícil baixar tributo aqui no Brasil, que existe muita dificuldade exatamente em conseguir fazer isso aqui no Congresso. O senhor acha que vai ser possível? O lobby dos ricos é muito poderoso e tem muita influência na casa. E graças a Deus, o número dos aumentos chegou ao tal tamanho que a casa compreendeu que agora é a hora de defender o consumidor, que é o elo mais frágil de toda a cadeia produtiva nacional. As famílias que estão precisando do Congresso Nacional. E essa aqui é a casa do povo, nós temos que ter responsabilidade com o povo, porque para defender as empresas e para defender os governadores tem gente demais. A última vez que essa casa votou uma medida para reduzir imposto foi quando nós acabamos a CPMF aqui. De lá para cá não se votou mais nada com relação a isso. E todo mundo fala que precisa fazer reforma tributária para diminuir o imposto. Na prática, nós estamos iniciando um debate sobre a reforma tributária, porque essa medida também ajuda a diminuir a sonegação fiscal, que é um problema sério dos combustíveis, ajuda a diminuir a guerra fiscal entre os estados, porque muitos se capitalizam em cima da energia e do combustível e com isso fazem guerra fiscal com outros estados que deteriora todo o tecido de arrecadação do país e com isso também ganha o povo. Por quê? Porque vai sobrar um dinheirinho no bolso da população. Perfeito. Muito obrigada pelas informações, deputado. Boa sorte. Obrigado. E a gente volta com vocês e segue acompanhando então aqui a votação no Congresso Nacional. Muito obrigada pelas informações, Catiúcia Sotomayor. Mais um giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan para falar desse projeto polêmico que divide opiniões no Congresso. Começo por você, Rodrigo Constantino. Essas mudanças que estão sendo aí discutidas nesse projeto que trata da redução, da limitação da alíquota do ICMS para combustíveis, principalmente energia elétrica, para tentar não impactar tanto a arrecadação dos municípios e também dos estados, te agradam essas medidas? Como você analisa esse projeto do jeito que ele está agora? Olha, Lívia, eu vou ser sempre a favor de redução de imposto. O brasileiro paga imposto demais. Alguns fiscalistas vão alegar que não pode ter rombo orçamentário, mas aí o problema é reduzir a despesa, né? Para isso tem que fazer mais reformas e cortar o tamanho do Estado brasileiro. Agora, eu acho curioso a postura aí, curiosa a postura de alguns governadores, porque veja só, eles foram muitas vezes os responsáveis, junto com os prefeitos, para fechar a economia e gerar esse quadro que vemos hoje, né, de mais pobreza e mais inflação. A questão da guerra na Ucrânia é na ponta do iceberg, mas antes já vinha um problema inflacionário no mundo todo por conta dessas medidas durante a pandemia de lockdown que no Brasil foram governadores e prefeitos que aplicaram em sua maioria com um aval do Supremo Tribunal Federal. Contra isso ficou o presidente Bolsonaro. Mas o governo federal fez sua parte. Mandou muito dinheiro para os cofres dos estados e municípios. Mandou muito dinheiro, né? Então, agora, eles invertem tudo isso, ignoram o passado recente, usam uma narrativa de que o problema econômico do Brasil hoje é culpa do governo federal e na hora que chega um projeto para segurar o ICMS sobre combustível, eles gritam. Eles não querem sequer essa pequena contribuição para aliviar o bolso do consumidor. Né? Então, me parece aí um tanto hipócrita, incoerente a postura desses governadores. Eu entendo que é difícil fechar a conta. Hoje em dia, esses governos em muitos locais brasileiros são agências de RH, recebem, pagam tudo para funcionalismo e basicamente administram dessa forma os recursos públicos. Tem um problema estrutural no Brasil. Agora, a questão do combustível hoje que machuca o bolso do consumidor, cada um pode fazer uma pequena parte. A dos estados e municípios é essa parte. E eles estão reclamando porque não querem contribuir, mas querem continuar culpando, responsabilizando de alguma forma apenas o governo federal, que é o que menos tem culpa nessa história. Agora, Ricardo Salles, seria importante que o Congresso Nacional levasse em conta não só a distribuição política atual, né, quem é o presidente da República, quem são os governadores e prefeitos, mas sim pensassem como um todo, né? Afinal de contas, é um projeto que talvez afete as contas públicas para além das eleições de 2022, né? Ou seja, que fosse pensada uma alternativa independentemente de quem ocupam os cargos, né? Que essa conta fosse dividida e pensada de acordo com a estrutura fiscal brasileira, né? Não com os políticos de ocasião, né, Salles? Não tem dúvida, né? Um dos princípios que rege a administração pública é o princípio da impessoalidade, ou seja, exatamente o que você acabou de dizer.
tanto faz quem está nas cadeiras. O que importa é que política pública seja feita para durar, para ser sustentável e ser lógica, ser benéfica para a sociedade. A redução de impostos, como disse o Rodrigo muito bem, ela é sempre muito bem-vinda. E se você não reduz o imposto, gerando nos estados a obrigação de cortar a despesa, o céu é o limite. O bolso do consumidor, o bolso do brasileiro e da brasileira, acaba sendo sempre o responsável pelas políticas demagógicas, pela má gestão, pela ineficiência, etc. Os estados têm caixa para fazer essa contribuição para segurar o preço dos combustíveis, da energia elétrica e, com isso, ajudar a conter a inflação. Os dados demonstram que só na área de combustíveis, os estados arrecadaram entre janeiro e março desse ano 32 bilhões de reais a mais do que já arrecadaram em 2021. Ou seja, tem gordura suficiente para fazer esse remanejamento, essa mudança de arrecadação através da limitação da alíquota do ICMS incidente sobre essas atividades. Agora, evidentemente, há um lobby gigantesco de governadores junto a senadores, junto a membros da magistratura, enfim, pessoas que têm ligações político-ideológicas, ou seja lá quais forem, com esses governadores que em ano eleitoral não querem ter redução de caixa de jeito nenhum. O problema é que a sociedade brasileira não está nem aí para isso, e não tem que estar mesmo, porque ninguém aguenta mais esses aumentos de combustíveis e energia elétrica. O ICMS, como disse bem o deputado Danilo Forte, é o demonstrativo, é o canal pelo qual os estados acabam sendo realmente sócios majoritários dessa fatura, que são das concessionárias de geração e transmissão de energia elétrica e também da distribuição de combustíveis. Então, podem e devem fazer esse sacrifício. A sociedade tem que cobrar essa parcela de sacrifício dos governadores, até porque fizeram muito caixa com o dinheiro do governo federal, como foi dito aqui pelo Rodrigo. Então, além da arrecadação que aumentou pelo preço do combustível propriamente dito, o recurso que eles arrecadaram e estocaram dinheiro com repasse de verbas federais durante a pandemia. Pelos comentários, Cris, do Salles e do Constantino, fica bem claro que o grande problema desse projeto, que gera impasse, é essa possibilidade certeira de que haverá uma diminuição na arrecadação de estados e municípios. Diante disso, há a possibilidade de criação de um gatilho para quando, por exemplo, esse percentual de perda na arrecadação ultrapassasse 5%, a União arcasse com essa diferença para tentar minimizar esse prejuízo aos cofres estaduais e municipais. Como você encara essa possibilidade? Seria uma forma, assim, de resolver o problema e de que esse projeto passe com mais facilidade? Eu não gosto muito dessa solução não, viu, Lívia? E eu fico pensando realmente na cara de pau desses governadores, não vou nem falar dos prefeitos, vamos pegar os governadores porque eles lucraram e lucraram demais com essas altas recorrentes aí do preço dos combustíveis e lucraram pelo que o Salles já explicou aí, como eles têm um percentual sobre o valor presumido do imposto do combustível na bomba, eles vão sempre aumentando aquilo ali e o percentual para eles vai crescendo, o valor vai crescendo porque o percentual está lá, aumentou, sei lá, de 5 para 6, o percentual deles vai ser maior. E a gente tudo bem, a gente está vivendo um momento de inflação e isso pega também para as contas dos estados e municípios, mas a gente não viu aumentos generalizados de salários de servidores, por exemplo, para estarem justificando que precisam mais caixa. E, por outro lado, a gente viu muito dinheiro entrando no cofre dos estados, como o Salles bem lembrou aí, o Rodrigo também, por conta dos repasses federais para o atendimento da população em relação às questões de saúde. E a gente sabe que muitos estados não usaram para a saúde, eu vou citar só um, o Rio Grande do Sul, de Eduardo Leite. Quando Eduardo Leite ainda estava no governo do Rio Grande do Sul, ele pegou boa parte do dinheiro que veio do governo federal para o estado para combate à Covid e pagou salários atrasados de servidores públicos. Era culpa dele? Não. Ele herdou essa situação de governos anteriores irresponsáveis que deixaram essa dívida para o estado. E outros estados estão nessa situação também. Rio de Janeiro foi um que até pouco tempo atrás estava pagando ainda 13º do ano anterior, enfim. Mas a gente sabe que eles regularizaram a situação com o dinheiro da saúde. E aí lucraram bastante, não foi pouco não, foi bastante em cima das altas dos combustíveis. E agora querem continuar lucrando, é isso? É um mínimo que eles podem fazer, é aceitar agora essa proposta, equiparar os percentuais e, como disse o
o deputado entrevistado aí pela nossa repórter de Brasília, é um início de uma reforma tributária. O brasileiro paga muito tributo, e se a reforma tributária propriamente dita não anda na Câmara, que ao menos uma parte dela comece a andar. Esse projeto é um início. O que me surpreendeu mais em relação à votação desse projeto, por enquanto, é os famosos liberais e conservadores que estão indecisos, votaram por adiar a votação, inclusive a bancada do Novo inteirinha votou por adiar porque não sabe se quer redução de imposto. Então é muito bom a gente ficar de olho em como os deputados votam nesse projeto especificamente para decidir nosso voto em outubro.